Bom dia, gente. Bom dia, professor. Acho que o áudio do senhor está desligado, desabilitado. Tá. Tudo bem? Agora sim. Bom Tudo dia. bem, professor Alex? Tudo Tudo bem, certo, né? professor? Isso, tudo bem. Um prazer recebê-lo aqui. Ah, o prazer é todo meu, viu? Isso aí é uma satisfação muito grande a gente, com essa tecnologia, poder abraçar todo mundo aí mesmo de longe, né? É verdade, é verdade. Então, eu já expliquei aqui para uma turma, a gente tem uma turma de 13 alunos, a maioria já está aqui, mas alguns vão chegando, Certo. mas pode começar. Tá bom, não tem importância não. A hora que falar que vamos começar, a gente já dá o start aí. É mais ou menos essa explanação, professor. Você acha que é durante quantos minutos, precisa de Olha, hora? eu acho que uma hora é suficiente, né? Uma hora e pouquinho, a gente Tá bate um ótimo. papo, Não, o a senhor fica gente bem à vontade, tá? Mas fica à tá. vontade. Durante esse período o tempo, a turma é sua. Ah, ótimo, obrigado. E depois a gente abre para trocar uma ideia, né? Um bate-papo, se tiver algumas dúvidas, algumas perguntas, isso aí não tem problema, a gente fica conversando um pouco aí depois. Tá ótimo. Ok? Tá? Então A tá bom. gente A está. hora que. Tá, Nós estamos no. Nós vamos completar o 11º módulo, né? Que nós estamos. Então já é uma turma que já está com a certo. clínica dando, entendeu? Então já estão fazendo atendimento mesmo. Ah, que bom, hein? Que bom. Isso aí, eles sabem que as intercorrências acontecem, né, professor Alex? E E já não tem. aconteceu, né? Então, Já. E não tem como a gente evitar. Nós estamos aqui começando, inclusive eu estou aqui na ABO, o professor Zé Dias está dando aula teórica para a 24ª turma, começamos esse final de semana. olha só. Tem um pouquinho de turma nas costas, né? Isso, desde 2000, do ano de 2001, que a gente já ministra esses cursos de especialização aqui na BO. Maravilha. E então nós estamos, se não fosse o cimento nosso, biocerâmico, para tampar a perfuração, a gente já Já teria perdido muito bem. montado um curso de implante, já tinha largado mão da parte de endodontia, Verdade, verdade. porque senão não é fácil, não. E é um aprendizado, faz parte, né? Essa curva de aprendizado faz parte, essa dificuldade inicial, mas ainda bem que a gente tem esses materiais novos que facilitam, né, o trabalho e a gente consegue não perder o elemento dentário, né? Isso aí é o mais importante. Mas a hora que quiser, a gente pode. Eu Não, vou eu acho que tentar. Você pode começar? podemos sim. Você fica É, à eu vontade. vou, eu vou já tentar projetar os slides. Você me fala se está indo, tá ok? Tá ótimo. Deixa eu apagar aqui, acho que está melhor, né? Tá melhor assim, né, gente? A tela abriu, professor? Abriu, abriu, tá ótimo. Abriu? O som tá Ah, bom, então. tá ótimo aqui. Tá. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida durante a apresentação, pode interromper, a gente fala, não tem problema nenhum, não. Tá ok? Perfeito, perfeito. Todo mundo ouvindo Bom, bem. gente, então eu gostaria de dar um bom dia a todos aí, dizer que aqui no sul de Minas é uma satisfação muito grande a gente estar chegando aí, né, no Maranhão com vocês, e dizer que eu sou um apaixonado pela minha profissão. Eu me formei há 30 anos, fiz a minha faculdade, depois de 2 anos fui fazer uma especialização em prótese dentária, e fiquei 10 anos encaminhando o paciente para fazer tratamento de canal. Depois de encaminhar no mesmo dia 5 pacientes para um colega fazer endodontia e atender no meu consultório apenas 2 pacientes, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Preciso fazer o tratamento de canal. Aí fui para Araraquara, para a Unesp, com o professor Mário Leonardo. Fiquei no ano de 98 a 2000 e depois fiquei mais 2 anos lá também, e pós-graduando. Foi aonde comecei a ministrar aulas
de especialização, a coordenar os cursos de especialização. Passei por todas as dificuldades que vocês estão passando e por todas as alegrias também de poder estar resolvendo o problema do paciente. Então, essa caminhada que vocês estão começando, isso aí faz parte e é muito gratificante. Depois de um tempo, a gente pega uma segurança a mais para atender o paciente. Então, isso nos facilita muito. Bem, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de um material muito importante que está surgindo na odontologia, que já surgiu há um tempo atrás, mas está em ênfase com algumas palavras que é muito interessante a gente falar sobre isso, para que a gente possa desmistificar essas palavras e esses produtos. A primeira delas é bioativos. O que é um material bioativo? E por que eu vou precisar utilizar na minha odontologia esse material bioativo? E para que a gente possa entender um pouquinho essa bioatividade, que também é chamada hoje de biocerâmicos, é importante a gente voltar lá no início da evolução da endodontia para que a gente consiga acompanhar alguns momentos que foram marcantes nessa evolução. Então, nós participamos de uma evolução técnica, alguns anos atrás, muito avançada. Então, essa evolução técnica, a gente pode colocar aqui nessa linha do tempo, que iniciou-se com um professor, Schilder, lá em 74, um grande pesquisador americano, que ele teve uma visão de preparo endodôntico diferenciado. O que esse professor Schilder fez nessa época? Ele desenvolveu as limas de Gates-Glidden, que são as limas, as brocas de Gates-Glidden utilizadas no motor de baixa rotação, né? Para facilitar a amplitude do canal. Então, ele teve uma visão de fazer com que o tratamento e a modelação, a modelagem do canal não fosse mais cilíndrica como era. Porque até então, a gente preparava o canal numa forma cilíndrica, desde o terço cervical até o terço apical. Nessa época, ele já começou a idealizar um preparo cônico do canal radicular. Ele já visualizou a facilidade para você instrumentar o ápice, instrumentando primeiro o terço cervical, depois o terço médio, para depois chegar no terço apical. Então, o professor Herbert Schilder, ele já teve essa visão, eu chamo ele de um professor visionário. Por quê? Porque hoje nós temos os materiais, as limas e gutaperchas, todas cônicas. A gente sabe que quando a gente faz um preparo crown down, o que é um preparo crown down? É você tirando a interferência do terço cervical, tirando a interferência do terço médio, para trabalhar livremente no terço apical, a chance de fratura é menor dos instrumentos. Aí, logo depois, nós tivemos a introdução das limas de níquel-titânio, que foi nessa década de 90 até o final de 90, onde iniciou-se as pesquisas para transferir o nitinol, que era um instrumento... Oi? Professor Sérgio, Oi? não está conseguindo mudar o slide. Isso, o slide está parado. É isso que eu o slide está parado? Isso, está no primeiro ainda. Está no primeiro? Então, espera aí. Então, eu vou voltar aqui. E a tela não está no modo de apresentação. Não sei se o senhor... Ah, não. Então, vamos interromper aqui. Vou interromper o share, vou voltar a habilitar. Ótimo, agora sim, está perfeito. Agora foi? Foi. Vê se voltou o slide para o primeiro. Primeiro.
Segundo. Isso, agora sim, perfeito. Tá. Então, nós falamos aqui do professor Schilder, agora nós estamos falando um pouquinho das limas, da introdução do níquel-titânio, do nitinol, né, que veio da área de aeronave espacial e também na parte naval americana, porque ele começou a ser desenvolvido para transmissão como um rádio nessa época, porque não tinha interferência do tempo ou na velocidade do avião. Então, na década de 70, eles tinham já as pesquisas do titânio, no nitinol, nas antenas de rádio para comunicação. E depois falaram, por que não colocar esse instrumento dentro do canal, para ver se facilitava a instrumentação. Foi onde iniciou, na década de 90, todo esse trabalho de quais são as limas, qual era o tamanho da lima, qual era a conicidade dessa lima, qual era a velocidade que poderia rodar dentro de um canal. Então, foi aonde eu comecei a minha endodontia, e nessa época a gente usava todo esse instrumento muito extenso para poder modelar um canal. Então, a gente pegava, como nós estamos visualizando aqui, uma caixinha de limas, desde a lima 15 até a 40, 45, com taper 0,4. Aí depois tinha que ter uma outra caixinha de taper 0,6, uma outra caixinha de taper 0,2. Então, ficava muito dispendioso, muito difícil de você fazer um preparo endodôntico, porque tinha que usar todas as limas para modelar um canal. E sem contar que nessa época os motores não tinham controle de velocidade, não tinham controle de torque. Então a gente entrava dentro do canal, o movimento era vai quebrar, não vai quebrar, vai quebrar, quebrou. Opa! Então era uma coisa assim que estava evoluindo tecnicamente. Aí depois de alguns anos, os materiais já vieram com uma conicidade, uma variação de taper, né, na própria lima, facilitando já aquele preparo cônico que o professor Schilder já tinha tido aquela visão de facilitar a instrumentação no terço apical, preparando primeiro o terço cervical, depois o médio, por último o apical. E logo em sequência, tivemos a introdução dos movimentos reciprocantes para auxiliar os movimentos rotatórios. Nós tivemos os tratamentos térmicos nas limas de níquel-titânio. Eu digo que quando vem um vendedor passar para a gente e falar assim, olha, está saindo uma lima nova de lançamento, você fala, deixa eu ver essa lima. Você pega essa lima, entorta ela. Se ela voltar ao seu estado original, não tem tratamento térmico. Se você entortar essa lima a um ângulo de 90 graus e ela permanecer, ela tem controle de memória. E o que vai acontecer? Ela é mais resistente. Então, nós tivemos essa evolução das limas rotatórias de níquel-titânio e também reciprocantes. E agora nós chegamos no nosso momento atual. Qual seria esse momento atual depois dessa evolução tecnológica muito marcante na nossa endodontia? Esse momento atual é um momento de materiais bioativos, chamados os biomateriais. Então, quando eu penso no material bioativo, eu não posso esquecer que o próprio nome fala, ele tem que ter uma atividade biológica. Como que eu poderia visualizar isso na minha clínica, para o seu paciente? Os biomateriais, nós podemos defini-los assim, são qualquer substâncias ou combinação de substâncias que você, substituindo um tecido ou um órgão do organismo, a função se mantém. Então, vamos pensar naquele paciente que chegou no nosso consultório com uma pulpite em um molar, e aí você não tem como instrumentos para fazer a instrumentação, para fazer a pulpectomia, aquele dente está vital, com declínio lento, né, de resposta térmica, então ele é
indicado para endodontia. Qual seria a alternativa que eu poderia fazer? Instrumentar todo o meu canal e obturar. Mas como eu não tenho instrumentos ou não tenho tempo, por algum motivo, para modelar, instrumentar o meu canal, eu vou fazer apenas uma pulpotomia. Tá? A pulpotomia em dentes vitais, ela é indicada principalmente em lugares onde o paciente não tem acesso ao tratamento endodôntico, né, naquele momento, ou quando você tem um paciente muito jovem, com ápice aberto, você faz uma remoção da polpa coronária, irrigando com soro fisiológico ou água destilada, sem entrar nos canais radiculares. Você remove a polpa coronária e coloca um material ali em cima para manter a vitalidade da polpa radicular. Pois bem, se eu colocar um material convencional em cima daquela polpa radicular, por exemplo, um ionômero de vidro, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai chegar na porta do consultório e vai voltar urrando de dor. Diferente se eu colocar um material que faça uma ligação iônica lá naquelas células que estão expostas da polpa radicular, que são os biomateriais. Então, para que ocorra essa ligação iônica, o biomaterial ele tem que ter umas propriedades na sua constituição que nós vamos falar aqui adiante. Lembrando de todos os materiais que nós utilizamos na nossa clínica odontológica, nossa clínica endodôntica, eles sempre foram materiais biocompatíveis. A Vigilância Sanitária, a Anvisa, elas nunca aprovariam se os materiais agredissem o corpo humano, agredissem o nosso dente. Então, eles são biocompatíveis porque eles fazem uma ligação, uma adesão química e mecânica no nosso dente. Já os biomateriais, chamados de biocerâmicos, eles, além de serem biocompatíveis, eles são bioativos. E o que é essa bioatividade? Quando você manipula o cimento para colocar ele dentro do dente, aquela manipulação entre o pó e o líquido, ela vai gerar um produto que esse produto é rico em silicatos e íons. E esses silicatos e íons, eles são favoráveis para a atração do carbono. Então, as nossas células, tanto do ligamento periodontal, tanto da dentina, quanto do osso alveolar, elas estão constantemente liberando CO2. E na hora que eu coloco o meu material biocerâmico, que eu acabei de manipular, rico em silicatos e radicais iônicos, vai ocorrer essa coesão, chamada de ligação iônica, entre o dente e o material. E o que ocorre logo após essa ligação iônica? Indução de hidroxiapatita e elevação de pH. Então, quando nós conseguimos elevar o pH do meio dentário, a gente fica livre de inflamação e fica livre de infecção. A bactéria só sobrevive em pH ácido. Quando você alcaliniza o meio, a gente consegue fazer com que a elevação do pH inative aquele biofilme bacteriano que antes não era atingido por nada. Então, a gente consegue alterar todo o problema e fazer a regeneração daquele problema. Mas, para isso, é importante a gente saber que todos os materiais que fazem essa ligação iônica, eles devem ter uma origem do calcário. Eles devem ser ricos em silicatos e íons que favoreçam essa ligação no carbono. Porque se ele não tiver uma pureza pelo menos de 70% de calcário, de íons, que vai favorecer essa ligação, ele não vai conseguir elevar o pH rapidamente. Ok? E hoje no mercado, hoje na nossa
no nosso dia a dia, nós temos apenas 3 produtos de empresas que trabalham com materiais biocerâmicos e cada um tem uma característica própria. Vocês notem que os elementos químicos básicos, cálcio, sílica, óxidos, eles devem ser o mesmo para ter essa bioatividade, para ter essa ligação iônica. Aí cada empresa ela vai agregar a essa base alguns aditivos para que esse produto fique mais rápido para endurecer, para que esse produto fique mais radiopaco, para que ele se apresente melhor, para que você tenha uma consistência melhor de trabalho. Então, nós temos produtos biocerâmicos no mercado, porém são diferentes. A gente não pode pegar um produto biocerâmico e uma caixinha e colocar todos os aditivos das empresas no mesmo pote. Não. Cada um teve a sua pesquisa, cada um teve a sua preocupação de não alterar a composição química do material biocerâmico para que ele seja bioativo. Isso foi o que a Cimo, nós pesquisamos desde lá do ano de 2000, quando o primeiro biocerâmico, que na época não chamava biocerâmico, chamava MTA, primeiro MTA por um professor americano, Tora Binejar, foi lançado no mercado, o MTA ProRoot e da Dentsply. Aí, o que aconteceu? A partir desse produto, nós começamos a pesquisar quais eram os componentes que nós poderíamos tirar ou agregar a mais para que não diminuísse a bioatividade do cimento. Então, quando você tem um produto e você incorpora alguma coisa que não faz parte da sua constituição natural, você diminui a sua bioatividade. Tá? Então, depois de 21 anos de pesquisa, a Cimo lançou alguns trabalhos e recentemente a gente está deixando disponível no site da Cimo todos os artigos de pesquisa, como esse que foi realizado na USP, em São Paulo, pelo Departamento de Dentística e Materiais Dentários, avaliando a citotoxicidade de vários produtos nas células do ligamento periodontal. E o que eles observaram quando colocaram vários produtos e compararam? Eles observaram que o material biocerâmico da Cimo foi o material que menos agrediu as células do ligamento periodontal. Isso foi um artigo, já está publicado, e isso foi muito bom, porque ele veio a corroborar com as nossas clínicas. Os nossos pacientes no curso de especialização, eles já recebem esse cimento há mais de 15 anos. Por quê? Porque antes da Anvisa aprovar a comercialização desse cimento, nós já vínhamos pesquisando em projetos de pesquisa e utilizando esse material nos pacientes na nossa clínica. Então, o comitê de ética aprovava, ao invés de fazer uma monografia, a gente fazia um projeto de pesquisa, então a gente tinha como acompanhar essa evolução e salvamos muitos dentes, a verdade é essa. Esse outro artigo que veio também a mostrar que a clínica estava respaldada na ciência foi um trabalho da equipe do professor Mário Tanomaro, realizado pelo professor Marcos Santiago, lá na UNB em Brasília, na Universidade Federal de Brasília, onde ele só fez estudo com biocerâmicos que estão no mercado. E o que ele fez? Ele colocou células osteoblásticas, células osteoblásticas, e viu para avaliar qual que se diferenciava mais rapidamente para induzir a formação óssea, para induzir a reparação. Então,
O resultado, vocês podem observar aí na tela, que em termos de minutos, quais foram as células que se diferenciaram mais rápido? Os odontoblastos se diferenciaram em osteoblastos mais rapidamente para formar osso. Então, nós temos aqui que o cimo PBS-HP teve em 5 minutos, foi que já começou a mudar o pH da região. Então, depois que você manipulou, colocou ele lá no dente, 5 minutos ele já começa a fazer aquela ligação iônica, começa a elevar o pH da região e promover a desinflamação e a desinfecção. Tá? Então, isso aí foi uma coisa muito boa, por quê? Porque venha a corroborar, como eu vou mostrar aqui para vocês mais adiante, nos casos clínicos que estavam condenados e foram salvos. Então, os biomateriais da Simo, nós temos 2 cimentos, o primeiro HD e o outro HP para endodontia, e mais recentemente, o Simo DTA para outras áreas, como dentística, utilizado em base de restaurações, na odontopediatria, em pacientes especiais, e utilizado em UBS de posto de saúde, tem várias prefeituras que já estão trabalhando com esse material, e na nossa endodontia também para blindar o canal que você terminou. Eu, como protesista, eu tenho muitos casos onde eu faço a utilização dele como núcleo de preenchimento. Se eu tenho uma coroa, que eu tenho 2 ou 3 paredes na oclusal, eu não preciso pôr núcleo ou pino intraradicular para reforçar esse dente, pois a resistência do Simo DTA ele é equivalente à resistência da dentina na absorção da força mastigatória, é em torno de 50 a 60 megapascal. Então, depois que eu obturei meu canal, eu levo esse cimento até quase que na oclusal, deixando apenas um espaço. Na mesma seção, eu já condiciono aquela superfície com ácido, se for o caso, e já ponho a resina na mesma seção, em cima do cimento. Então, ele age como uma dentina e vai fortalecer aquela estrutura para que depois eu possa fazer uma coroa total. Então, nós temos esses 2 primeiros cimentos aqui na parte superior. Esse Simo HP da caixa azul, ele é um cimento para obturação. O Simo HD da caixa verde é um cimento para perfuração de assoalho. E o Simo DTA para várias aplicações. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, para que a gente possa entender um pouco como que funciona e quais são as suas aplicações, tá? O cimento endodôntico obturador, ele serve, pessoal, para a gente obturar todos os canais. Nós não precisamos pensar assim, eu vou ter esse Simo só para aquele canal que eu tenho um problema, que eu tenho uma reabsorção, que eu tenho alguma trinca. Não. Nós precisamos abrir a mente para os novos materiais que estão aí para a gente experimentar e usar. Eu, quando me formei há 30 anos atrás, eu me formei há 32 anos atrás, eu experimentei uma resina que não existia luz para endurecer, era pasta a pasta. Não existia resina fotopolimerizável. Então, na época, a gente pegava um chamado Adaptic, misturava as 2 pastinhas e eles tinham um tempo de endurecimento para endurecer no dente. E aí, 30 anos, eu observei essa evolução da resina composta. Como nós temos hoje vários tipos de resina, até aquele camaleão que você coloca uma resina no dente da frente, ele muda sozinho de cor. Então, os cimentos biocerâmicos estão aqui agora sendo introduzidos para que a gente possa utilizar e vamos acompanhar essa sua evolução. Daqui a um tempo não teremos mais cimentos convencionais. Então, esse cimento endodôntico obturador, ele é utilizado para todos os casos, tá?
Então, nós temos algumas características dele que fazem a gente deixar de utilizar um cimento convencional para utilizar um cimento biocerâmico, como, por exemplo, a elevação do pH, como, por exemplo, a ligação iônica no dente, fazendo com que a reparação radicular ocorra. Tá? Então, ele é branco, ele é radiopaco, eu tenho um tempo de trabalho com ele de 10 minutos, que é uma presa inicial, que eu posso trabalhar tranquilamente obturando o meu canal. E ele, logo que ocorre, que ele é instalado dentro do canal, 5 minutos, ele já começa a induzir a regeneração, a induzir a reparação. Tá? Então, vamos ver as indicações que a gente tem. Eu posso utilizar ele como obturação com o cone de gutapercha ou sem cone de gutapercha. Esse ponto é interessante a gente pontuar, porque quando eu utilizo um cimento convencional como H+, Sealer, ou Endofil, esses cimentos convencionais, o que eu faço na minha obturação? Eu ponho um pouco do cimento dentro do canal e muita gutapercha, certo? Toda obturação convencional, eu ponho um pouco de cimento e muita gutapercha. Diferente da obturação com cimento biocerâmico, que eu coloco muito cimento e apenas um cone de gutapercha. Por quê? Porque o cimento vai virar uma dentina dentro daquela raiz. Então, ele vai fortalecer a estrutura dentária e quanto mais estrutura dentária eu tiver, melhor vai ser a resistência do meu dente. Então, a gente preconiza colocar um cone de gutapercha, tá? No meio do cimento. Quando você tiver um dente anterior bem amplo, com ápice aberto, e você pode, ao invés de colocar gutapercha, colocar apenas o cimento, utilizando ele como monobloco, tá ok? Nas risogêneses incompletas, você pode fazer um plug apical, trabalhando com ele numa consistência mais durinha, como se fosse um cotosol, uma massa de vidraceiro. Você manipula ele mais durinha, enrola ele na ponta do dedo, coloca na ponta do condensador e leva lá dentro do canal. E você consegue acoplar ele lá nos 3, 4 milímetros lá no ápice. Nas retroobturações, é utilizado também só o cimento. Tratamentos em dentes que apresentam alteração lá dentro do canal. Dentes com trincas radiculares, dentes com desvios radiculares. Por exemplo, um canal foi desviado, foi perfurado no terço médio. Como que eu vou fazer para tampar aquela perfuração? Eu vou encher aquele canal inteirinho com cimento. Então, eu não tenho preocupação, porque o cimento ele vai obturar o canal na sua trajetória convencional, como também vai obturar aquele desvio. Ah, mas ele vai extravasar e vai diluir. Não. Quando o cimento começa a tomar contato com o meio externo do ligamento periodontal, acelera a presa. Então, ele começa a endurecer e ele para ali. Nós vamos ver aqui mais para frente. E também a revascularização, que está sendo bem aceito na sua utilização. Como que eu faço para manipular o cimento? O cimento ele tem algumas características que é importante a gente pontuar. A primeira característica é que eu devo colocar o cimento na placa de vidro, colocar 3 gotas na placa de vidro, dividir o cimento, esse pó ao meio, e vou manipular de uma maneira que ele fique como uma pasta de dente, um cremoso. Qual que é a textura que eu devo deixar esse cimento para levar ele dentro do canal? Sabe aquela textura de chantilly? Ela é essa textura, é uma textura de creme dental. Porém, na hora que eu estiver manipulando
ele não ficar brilhante é porque ele ainda não chegou na consistência. Ele tem que ficar brilhante. E para isso, eu não levo a gota totalmente no cimento. O que eu faço? Eu molho a ponta da espátula na gota que está do lado e volto a umidificar o cimento, como nós vamos visualizar novamente aqui, ó. Olha lá. Eu pego, vou manipulando. Eu tenho 5 minutos, pessoal, para deixar ele mais fluido para mais denso. Né? Então, olha lá, ele ainda não está brilhante, ó. Ele está quase na forma ideal de eu pegar ele e levar dentro do meu canal. O que acontece nessa hora? Ele começa a perder um pouquinho de umidade para o meio. Então, eu vou agregar aqui um pouquinho de pó para mostrar para vocês que se ele endurecer, começar a ressecar, o que eu faço? Eu molho a ponta da espátula na gota, como nós vamos observar aqui. Olha, molhei a ponta da espátula na gota e vou voltar a deixar ele brilhante. É essa consistência que eu levo ele no canal radicular. Tudo bem? Então, professor, o senhor está me sim, ouvindo? estou ouvindo, pode falar. O vídeo da manipulação ficou parado. Ah, ficou parado? Foi. Então, espera aí que nós vamos voltar. Então, o que eu gostaria de pontuar aqui, esse vídeo, é que nós colocamos o cimento e depois nós dividimos o cimento ao meio, colocamos 3 gotas separadas na placa de vidro e vamos manipulando até ficar numa consistência de creme dental. À medida que eu vou obturar um canal, o que vai acontecer do cimento que eu manipulei para o meio ambiente? Ele vai começar a ressecar, tá? A hora que ele começa a ressecar na placa de vidro, ele deixa de ficar brilhante. Então, nessa hora, o que eu devo fazer? Eu devo molhar a ponta da espátula e voltar a manipular o cimento. Eu não posso levar a gota que está do lado inteira para manipular, porque ele vai ficar muito diluído. É essa a dica de manipulação que eu queria falar para vocês. E eu tenho, em todos os cimentos da Simo, eu tenho 5 minutos para fazer com que ele fique mais duro e mais mole, sem alterar as suas propriedades, tá ok? Então eu vou voltar aqui o slide e você me fala, professor, se rodou normal agora. Tá rodando, professor? Não, não está. Tá travado. Tá travado o vídeo? Sim. Bom, não tem importância. Depois, no final, eu entro só no vídeo e a gente faz a manipulação deles, ver se a gente consegue transmitir, tá bom? Mas o importante é o que eu falei, é você dividir o blister ao meio, colocar 3 gotas e ir manipulando para que ele fique numa pasta de dente, para que fique num creme dental, num chantilly mais fluido, que a gente possa passar a Max Paden ou Lentura e levar ele dentro do canal. Para isso, é interessante nós utilizarmos uma espátula pequena. A Simo tem uma espátula pequena e bem flexível que ela desenvolveu, que favorece, facilita esse trabalho, sabe? Então, isso é importante, por quê? Porque quando você utiliza uma espátula muito grande, a gente perde muito cimento que fica aderido nessa espátula. Então, ela deve ser uma espátula pequena e flexível. Nós observamos aqui esse artigo que foi publicado, nesse caso de risogênese incompleta, aonde esse paciente, ele tinha Agora, continua, Oi? não passou o slide, acho que a tela está travada. Está travada? Bom.
Deixa eu sair de novo, então, professor. Vamos ver aqui. Eu vou projetar de novo aqui. Vai me dando um feedback para ver se Agora sim, está ótimo. Voltou. foi. Voltou? Eu vou Voltou. tentar voltar aqui e passar o vídeo novamente. Você me fala se o vídeo está rodando, tá? Está passando os slides? Ó, passando. Está passando? Ok. Eu vou tentar pôr o vídeo para rodar. Tá rodando ou não? Tá rodando, tá rodando. Então vamos lá. Dividir em 3 porções, a primeira metade vai acrescentando o líquido, né? Tá vendo que eu vou acrescentando líquido até ele ficar numa consistência brilhante, ó. O que eu não devo fazer nessa hora é levar a gota inteira. Eu molho a ponta da espátula na gota e deixo ele nessa consistência de chantilly. Agora eu vou deixar ele mais ressecado um pouquinho para vocês verem o que acontece quando ele está secando na placa manipulada. O que eu devo fazer para umidificar ele novamente? Olha lá, ele perdeu o brilho. Eu não devo levar ele assim dentro do meu canal. Eu tenho que voltar a deixar ele brilhante. Ó. Molho a espátula na gota e volto a deixar ele brilhante. Ok? Eu tenho 5 minutos para fazer esse processo, para trabalhar com ele. É nessa consistência que eu devo levar, passar nessa hora o meu Max Paden ou Lentulo, levar dentro do canal. Deu para visualizar? Ótimo, perfeito. Beleza. Então, por isso, o que a gente deve ter? Uma espátula pequena. Essa espátula que a Simo desenvolveu favorece a gente fazer esse trabalho, tá? Faz muita diferença, né, professor? Muita diferença. Esse caso que eu estava falando de risogênese incompleta, esse paciente, essa criança de 40 anos de idade nos procurou, que ia casar e o dente estava escuro. E a noiva falou para ele morava na roça, aqui na nossa cidade, falou assim, se você não for clarear esse dente, eu não vou casar com você. E ele não tinha dor, tinha uma fístula, mas não sabia o que era fístula e nos procurou e rastreamos com cone de gutapercha e visualizamos isso aí. Aí fizemos esse caso em uma sessão apenas e só com cimento biocerâmico, só com cimo HP, sem cone de gutapercha. E depois de 6 meses, nós observamos a formação da laminadura. Então, às vezes, os colegas perguntam, professor Sérgio, mas na hora que vai levar dentro do canal, com o Lentulo Max Paden, ele não vai espalhar dentro da lesão? Não. Notem que a hora que ele começa a tomar contato com o meio externo, ele começa a se acelerar um pouquinho a presa. Então, ele não espalha. Então, a gente pode, num ápice aberto, fazer a condensação do cimento sem medo de ficar extravasado fora do canal. Se ficar fora do canal também não tem problema nenhuma. Por quê? Porque ele é um cimento que induz a ligação iônica. Vai formar ligamento periodontal nessa região. As reabsorções internas, o que é uma reabsorção interna e uma reabsorção externa? Isso é muito legal a gente pontuar, porque a reabsorção interna, o próprio nome já fala, é uma alteração celular pulpar, aonde por um motivo ou outro, de uma agressão, de um trauma de oclusão, de ter mordido um milho de pipoca ou rangido o dente à noite no bruxismo, desenvolveu uma alteração da polpa e essa polpa começa a comer o dente. Então, a reabsorção interna é o quê? É a própria polpa reabsorvendo a raiz.
Como que eu trato uma reabsorção interna? Removendo a causa que está reabsorvendo, que é a polpa. Então, faço apenas o tratamento. E a grande dificuldade de uma reabsorção interna é a gente preencher essa loja com material que a gente tinha, que não era biocerâmico, que seria uma gutapercha, por exemplo. A gente teria que termoplastificar essa gutapercha para preencher esse espaço, essa loja aonde estava reabsorvido. Só que eu estava colocando um material inerte. A gutapercha é um material inerte que ela não tem bioatividade nenhuma. Então, essa área toda preenchida de gutapercha ficava friável com possibilidade de quebrar. Hoje não, hoje a gente preenche o canal inteiro e essa área de reabsorção com o cimento biocerâmico. E eu falei para vocês que ele tem a resistência megapascal igual a da dentina, então vai fortalecer, vai virar um monobloco de dentina. Esse caso foi realizado por um colega nosso, aonde ele obturou esse canal palatino, preenchendo toda essa raiz, e nos canais vestibulares ele colocou o cimento e um cone de gutapercha apenas. Tá? Então, nós tivemos esse sucesso. Já na reabsorção externa, como visualizamos aqui no lado esquerdo, essa paciente me procurou, que tinha passado em vários colegas e não podia fazer exodontia para fazer implante, porque ela fazia uso de remédio para osteoporose. E os remédios para osteoporose, eles têm um componente que é a base de alendronato, e o que acontece? Quando faz uma extração, tem o risco de dar osteonecrose. E essa paciente ficou sabendo que a gente tinha um cimento que salvava a dente. Então, eu comecei a fazer esse tratamento, tinha aqui um núcleo intraradicular metálico, eu tive que desgastar na broca esse núcleo até chegar na gutapercha lá embaixo, para que eu conseguisse preservar, essa região que estava fraca, sem vibrar nenhum ultrassom. Então, foi feito a obturação do canal com o cimo HP, que é o cimento obturador, e colocado, gente, o cimo HD, que nós vamos falar daqui a pouco, que ele é um cimento para ser utilizado no terço cervical e no assoalho. Por quê? Porque ele tem uma radiopacidade da dentina. Ele não aparece na radiografia como um cimento radiopaco. Então, nós observamos esse cimento aqui, ó, substituindo essa região na radiopacidade dentinária. Então, ele foi feito para que não aparecesse na radiografia. Então, nós temos essa possibilidade, nós vamos falar dele daqui a pouquinho aqui adiante. Então, depois de alguns meses, a paciente retornou com lâmina dura formada ao redor da raiz. E a gente sabe que a lâmina dura, ela é um processo que nos dá uma segurança. Por quê? Porque se eu for algum dia questionado judicialmente pelo meu trabalho endodôntico e o meu caso tiver uma preservação com lâmina dura, as pesquisas de muitos anos mostram que quando você tem essa continuidade aqui, dessa linha cortical óssea ao redor de um tratamento endodôntico concluído, o que você tem ali? Você tem sucesso clínico, porque o paciente não tem dor. Você tem um sucesso radiográfico, porque a lesão desapareceu. E um sucesso histológico. Isso que é o mais importante, que nos vai garantir o nosso trabalho. É um sucesso onde as várias pesquisas comprovaram que todos os canais reparados com lâmina dura, ele tem células histológicas normais. Então, nós temos um sucesso clínico, radiográfico e histológico. Sérgio, uma pergunta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Esse vedamento foi feito só intracanal? Esse vedamento foi feito só intracanal, porque não tinha a comunicação
muito ampla aqui. Mas mesmo que tivesse, não tinha necessidade, como estava infraósseo, não tinha necessidade de fazer acesso cirúrgico pelo meio externo, Uhum. tá? Porque o cimento ele tem uma adesividade bem grande na dentina e ele serve como um arcabouço para o ligamento periodontal. Então, a hora que ele se estabiliza aqui, ele não extravasa. O próprio tecido e ligamento periodontal vai segurar essa região, não vai deixar ele extravasar, tá? Então, não há necessidade de fazer. Agora, quando ele fica supra-ósseo, quando eu tenho uma perfuração aqui em cima, aí sim é necessário você colocar o cimento e depois fazer uma remodelação com um ionômero de vidro, uma resina flow, para fazer o acabamento externo desse cimento, tá? Mas isso quando está acima da tábua óssea. Quando está infraósseo, não há necessidade. Professor, uma dúvida. Pode falar, pode falar. Colocando esse cimento nessa reabsorção, né? Você coloca tudo de uma vez ou coloca uma porção e espera ele tomar presa? Não, ou coloco tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Você pode ir colocando ele aos poucos, mas é na mesma sessão. Entendi, entendi. Mas Tá? aí coloca também com a lentulo ou com a... Isso, lentulo ou max-padden, e vou condensando com cone de gutapercha. Eu vou utilizando o cone de gutapercha ou cone de papel para condensar o material. À medida que ele vai perdendo a umidade, ele vai acelerando a presa. E quando toma contato com o meio externo da perfuração, ele também acelera a presa. Tá? Então, eu levo ele uma porção, condenso, levo mais uma porção, condenso, levo uma outra porção, condenso. O que vai acontecer? À medida que eu levo essa porção, a porção dentro do canal, ela vai subindo e voltando para o terço cervical. Quando ela começa a voltar para o terço cervical, eu vejo que já está o canal todo preenchido. Então, aí eu só vou condensar esse material. Se por acaso for um dente anterior, um dente que eu necessito ter um retentor intrarradicular, eu posso, nessa hora, antes da presa ter acelerado muito tempo, por exemplo, uns 5 minutos eu coloquei o cimento, eu posso colocar um pino de fibra, fazendo um arcabouço para cimentar esse pino depois. Essa é uma outra possibilidade. Como foi feito aqui nesse caso, o professor Ridalton, ele me mandou essa primeira radiografia aqui em cima, falando, Sérgio, eu estou com um problema que eu fiz uma tomografia conibim desse paciente, ele tem uma trinca no terço médio da raiz, para distal, onde a gente visualiza aqui, ó, uma trinca radicular. Tá? Eu tenho reabsorções, e também tenho lesão perirradicular. Há possibilidade de salvar o dente? Eu falei assim, se você conseguir remover esse núcleo sem fraturar essa raiz, né, inteira, sim. Ele removeu, colocou um hidróxido de cálcio aqui 30 dias e depois preencheu com cimento Simo-HP, inteirinho o canal, aquilo que eu falei. Ele levou o cimento 2, 3 vezes e já colocou um pino de fibra modelando o canal. O que acontece quando a gente coloca um pino de fibra ao contato do cimento? Você faz um arcabouço, mas não tem adesão. O cimento não adere. O cimento biocerâmico, ele adere à dentina. Ele tem a ligação iônica no dente. Ele não tem ligação iônica no núcleo. Então, você pode utilizar esse núcleo nesse primeiro momento para modelar o conduto. Você coloca aqui o pino, joga um ar para acelerar um pouco a presa ao redor desse pino e remove o pino. Na outra seção, você vem e cimenta o pino com cimento dual ou ionômero de vidro. Tá? Então, esse foi o caso que o professor Ridalto aqui fez, que é o professor de Governador Valadares, e depois de 3 meses a gente já nota esse reparo, e depois de 30 e poucos meses,
ele já nos manda essa radiografia com o ligamento periodontal e a região estável da trinca radicular. Então, por que isso ocorre? Um dente voltando à sua função normal com a reparação do ligamento periodontal. Porque ele é o material biocerâmico. Se eu colocasse um H+, se eu colocasse cone de gutapercha, eu não teria sucesso em casos assim. Então, a ideia nossa é, com o tempo, quebrar paradigmas. A gente deve cada vez mais deixar de utilizar cimentos convencionais para utilizar cimentos biocerâmicos. Por quê? Porque o resultado meu vai ser muito melhor. Então... Bom dia, professor Sérgio, com licença. Opa, bom dia. Pode falar. Daniele, tudo bem? Tudo bem, Quanto Daniele? tempo, né? Tudo certo, tudo jóia. Professor, vai ficar gravada essa aula? Sim, acredito que a Simo, o Fabiano, deve estar gravando, sim. Ah, Tá? maravilha. Eu gostaria Tá. muito Tá ótimo. de bater um papo com os colegas protesistas, né? Porque eu sou endodontista. A professora Nédia, Maceió. de Maceió, ela tem um caso fantástico de trinca radicular, né? Então, um caso que a gente consegue preservar, consegue facilitar, assim, o trabalho. Obrigada, professor. Prazer em tê-la aí conosco, tá? Obrigada. Então, pessoal, esses casos vêm a corroborar com aqueles trabalhos científicos. Lembra que nós apresentamos aquele trabalho com os biocerâmicos existentes no mercado, que induz a regeneração rápida? Então, essa regeneração rápida ocorre por causa disso. A clínica ocorre por causa das pesquisas que mostraram. Quando nós começamos a trabalhar com cimento da Simo, pesquisando, nós tentamos colocar materiais nele que não comprometesse a sua bioatividade. Por quê? Porque quando você coloca um radiopacificador que não seja próprio do calcário, quando você coloca artefatos metálicos, quando você coloca plástico no cimento para ele ficar pronto para um uso, isso aí você altera a propriedade. Eles perguntam por que a Simo não faz um biocerâmico que já vem pronto na seringuinha para você colocar dentro do canal, porque vai ser um biocerâmico menos ativo. Você vai demorar para ter um resultado biológico do que aquele biocerâmico que você manipula o pó e o líquido. Então, são fatores que nós tentamos, nesses anos todos, trabalhar para que ele não fosse alterado. Pois não? Tudo bem? Tá escutando, pessoal? Oi, Sérgio, Marcelo Mangeli, do Rio, tudo bom? Ô, Marcelo, tudo bem? Você está aí, meu amigo? Que bom. Estou desde o começo. Ô, Deixa eu que te fazer uma beleza. pergunta. Pode Esse falar. caso do Ridalton, onde ele usou hidróxido de cálcio previamente, Sim. vocês preconizam o uso prévio de hidróxido de cálcio? Quando tem muito tecido de granulação, tem alguma coisa assim? Existe especificamente? E quando vocês aplicam direto o cimento depois da limpeza, né, da região toda? Para vedamento. O Marcelo, isso aí nós temos assim uma comprovação favorável dos dois casos, tá? Tanto preconizando colocar um hidróxido de cálcio, quanto você, em sessão única, fazer a reabilitação. O que acontece? Quando você tem um exudato, quando você tem um tecido de granulação, nós preconizamos você alcalinizar o meio com um hidróxido de cálcio de veículo viscoso, não aquoso, e quando tem uma perfuração, você cauterizar aquele tecido de granulação antes de colocar o cimento. Porque a reparação ocorre com um pouco mais rapidez. Mas a professora Rúbia, esposa do professor Zé Dias, a tese de mestrado dela foi fazendo todos os casos com lesão em sessão única, sem alcalinização. E teve sucesso em todos os casos. Quase todos os casos, né? Então, foi a comparação de cimento convencional com H+, e somente o Simo HP como monobloco de obturação.
O que que a gente trabalha pensando? Vai na linha de maneira de trabalhar de cada profissional. Se ele acredita que você colocar uma medicação intracanal num dente com lesão periarticular ou alteração de perfuração, você vai favorecer o reparo mais rápido, coloque sim o hidróxido de cálcio com veículo viscoso, como o Calen, como o veículo que tenha um polietileno glicol ou propileno glicol. Por quê? Porque ele vai manter os íons hidroxilas mais tempo ali. E quando você não tem possibilidade de fazer essa utilização de medicação intracanal, a utilização do cimento biocerâmico vai ser mais favorável à reparação do que você utilizar um cimento convencional. Isso já é fato. Tá? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó, nesse slide anterior. Opa! Nesse slide anterior aqui, desse slide anterior foi realizado, esse caso foi realizado, Marcelo, em sessão única. Dente com fístula, ápice aberto, biofilme, reabsorção, e foi realizada a instrumentação, irrigação com hipoclorito e obturação na mesma sessão só com o cimento. E nós temos essa reparação 6 meses depois. Então, devo preconizar não utilizar mais medicação intracanal? Não. Devo preconizar usar medicação intracanal em todos os casos antes de pôr o cimento? Não. Isso aí vai na conduta de cada profissional. Tá? Isso aí é uma outra questão que a gente não deve entrar aqui num debate, porque nós vamos voltar lá as 2 linhas endodônticas, sessão única e não sessão única. Então, é uma coisa que... O que a gente tem que pensar? Que se você tem chance de preparar um meio que está totalmente inóspito para receber o material, é mais favorável. Eu penso assim. Mas se você não tem condições de fazer isso, o paciente não pode vir 2 sessões no seu consultório. Você vai ter que fazer uma sessão única, mesmo com dente com lesão periarticular, faça a opção pelo biocerâmico. Não faça a opção pelo cimento convencional, porque a gente tem casos que você tem a redução da lesão em sessão única, mas não tem formação de lâmina dura. Então, quando você tem a utilização do biocerâmico, você tem formação de lâmina dura nesses casos. Então, isso é uma opção que a gente deve levar em consideração. Tá? Então, este caso do Ridal salvou o dente, e a paciente já está há mais de 2 anos trabalhando com mastigação. E esse caso da professora Milena Perraro, de Santa Catarina, também é muito interessante, porque essa lesão monstruosa causada por um terceiro molar, afetando e reabsorvendo os molares, o segundo e o primeiro molar desse dente, apenas a instrumentação e apenas a colocação do cimo HP em contato com essa lesão foi capaz de fazer o quê? De alcalinizar o meio, e essa lesão, 12 meses, regrediu sem essa extração. Agora, ela indicou o paciente para realizar a exodontia do terceiro molar, mas conseguiu estabilizar e paralisar essa evolução dessa lesão imensa que estava aí depois de 1 ano. Então, a gente comprova que toda a clínica de reparação pelos materiais bioativos, ela ocorre rapidamente. Por quê? Porque eu misturo o pó e o líquido, já abro radicais de silicatos que são favoráveis à ligação ao carbono. E a hora que eu coloco no
osso no ligamento ou na dentina, ele já faz a ligação iônica e aumenta o pH. Quando ela começa a aumentar o pH, o organismo regenera, está para fora do dente. Porque o nosso grande problema, eu falo para os alunos aqui, professor Alex, é que você não tem que preocupar com o que está para fora do canal. A lesão é a nossa amiga. A lesão perirradicular, se não fosse ela, os pacientes iam a óbito. A lesão é a nossa maior defesa que nós temos do endodontista, é a lesão perirradicular. Mas o que está causando essa lesão perirradicular? É o que está dentro do conduto, é dentro do dente, e nem sempre está dentro do canal mais amplo, está dentro dos canalículos e túbulos dentinários. Eu digo para os meus alunos que eu aprendi na faculdade que o canal principal era o canal mais amplo, mas não é. O canal principal para nós endodontistas é aquele canal onde você não tem acesso de instrumentação de lima. Você pode ter acesso de instrumentação de química, com agente irrigante e também com a medicação intracanal. Então, esses canais, canalículos, túbulos dentinários impregnados de bactéria, é ali que eu devo me preocupar em trabalhar, em alcalinizar, né? Então, por que não colocar um cimento alcalino? Depois da minha modelagem e limpeza totalmente daquele canal, né? Então, isso que favorece esses reparos que a gente tem encontrado. E a obturação em cone único, por que cone único? Porque a pergunta é, professor, e se eu tiver que tirar, se eu tiver que retratar, como é que eu vou intervir? Como é que eu vou fazer essa remoção? Aí eu falo para vocês, você nem colocou o cimento, você já está querendo tirar o cimento dentro do dente. O casuística que a gente tem, pessoal, é que dificilmente a reintervenção vai resolver o problema. Se você fez uma boa limpeza, se você fez uma boa blindagem e colocou um material de pH alcalino, não é a reintervenção que vai solucionar o seu problema, é a parendodôntica ou, às vezes, até a exodontia desse elemento. Mas, se você tiver que retratar, você consegue, deixando um cone de gutapercha para servir de guia, você consegue. Ah, mas e um dente anterior que eu preciso pôr um núcleo intraradicular? Você consegue com instrumentos diamantados, como broca diamantada, ponta, insertos ultrassônicos diamantados, você consegue desgastar e deixar o preparo para o pino, tranquilamente, tá ok? Então, a obturação de cone único, depois me falem se o vídeo está rodando, ó. Está rodando? Tá ótimo. Tá ótimo, beleza. Então é assim, deixa aquele cone do lado, tá? Manipula o cimento, como nós vimos no vídeo anterior, pega a lentula ou Maxpaden, ó, e trabalha na parte reta do canal. Cervical e médio, vai jogando o cimento 2, 3 vezes lá dentro, ó. Sem medo de extravasar, sem medo de não ir. Aí pega o cone que já foi calibrado no comprimento de trabalho e coloca ele dentro do dente. Aquece um instrumental, a gente usa muito o maçarico e corta, acabou a obturação, ó, condensa. Nessa hora, você pode... Ah, eles perguntam, como que eu limpo o cimento depois que eu obturei? Você não precisa limpar, pelo contrário, você pega aquele cimento que restou, acomoda ele e ele vai reforçar a sua câmara pulpar, tá? Então, o interessante é você deixar os seus materiais prontos para executar a obturação. Voltando na obturação, quando eu estou obturando um canal que tenha 2 ou 3, 4 condutos, eu sempre devo obturar um canal por vez, tá? Outra coisa, eu obturei um conduto, passei, levei o Maxpaden lá, o lentulo naquele conduto, por exemplo, no canal mésio vestibular. A hora que eu for obturar o disto vestibular do molar superior, aquele cimento que eu manipulei na placa perdeu o brilho. Eu tenho que voltar a colocar a ponta da espátula na gota que está ao lado e voltar a deixar ele numa consistência brilhante, tá? Por quê? Porque essa é a consistência para ele escoar bem dentro do canal.
Aí eu levo de novo no canal de vestibular e coloco o cone e condenso. Tá ok? Então, falamos um pouquinho do cimento obturador, vamos falar um pouquinho desse cimento para perfuração de furca, de assoalho, que tem radiopacidade dentinária. O Cimo HD foi desenvolvido com as mesmas propriedades para trabalhar no dente a nível cervical, tá? Ele tem um tempo de preso um pouco mais rápido. Então, quando eu for trabalhar, eu devo manipular ele numa consistência não muito fluida. Aqui eu já vou deixar ele um pouquinho mais duro, como se fosse um cotosol, mas não quebradiço. Ele tem que estar também umidificado para poder levar dentro do dente, tá? Eu levo ele naquela perfuração, acomodo ele, coloco um algodão, algodãozinho em cima, seco, para desidratar aquela superfície e ele acelerar a presa. 3 horas depois o pH já está 12 e a resistência 65 megapascal. Então, eu consigo colocar ele na perfuração e consigo continuar o meu tratamento na mesma sessão. Eu não tenho problema de fazer o quê? Eu não tenho problema de irrigar aquele câmara pulpar e ele diluir. Diferente de alguns biocerâmicos que a gente encontra no mercado, que você tem que esperar a presa inicial para outra sessão você continuar o procedimento. Ele não. Você achou o canal e achou a perfuração, num dente anterior como esse, a gente preconiza para os nossos alunos. Faça uma instrumentação prévia do terço cervical e médio do canal e coloca um cone de gutapercha sem nada no canal. Manipula o cimento numa consistência mais durinha, acomoda ele ali. Nessa hora, você acomoda com algodão seco, joga um ar da seringa tríplice uns 30 segundos, você já pode remover o cone de gutapercha. Vai ficar o conduto para você continuar a sua instrumentação sem alterar todo o procedimento. Como a gente vê nesse dente aqui, o canal que antes estava desviado pela colega, perfurado, foi localizado o conduto, pré-instrumentado, colocado um cone de gutapercha, aqui não é o cone, é uma lima, mas foi colocado um cone de gutapercha para não entupir e colocado o cimento aqui, ó. Colocado o cimento e acomodado, ele já se modelou no ligamento periodontal. Por isso que o professor perguntou aqui se precisava ter uma intervenção externa. Não tem intervenção externa quando está infraósseo, tá? E na mesma sessão, você continua o tratamento sem problema de alteração. Então, as perfurações de assoalho, aonde você não quer que apareça a sua perfuração, você localiza a perfuração e coloca o cimento na mesma sessão. Eu gosto muito desse momento, eu enfatizar o seguinte: nós temos 2 tipos de perfurações. Aquela que a gente realiza quando está procurando um canal e aquela onde a gente recebe de um paciente já perfurado. Quando você recebe de um paciente já perfurado, ali você tem tecido de granulação. Então, antes de colocar o cimento, é importante a gente cauterizar aquela perfuração. Com o quê? Com o que você tiver em mão. Você pega uma sonda reta, esquenta ela ao rubro e coloca ali dentro. Você pega um ultrassom sem água, coloca ali dentro. Você pega uma broca sem água, cauteriza aquele região, tira aquela tecido de granulação e põe o cimento por cima. Tá? Aí um colega lá de Campinas, professor da São Leopoldo, falou: olha, eu recebi um dente que estava com uma perfuração enorme, gigantesca, no meio do assoalho. Como que eu faço? Eu cauterizo, mas eu já ponho o cimento em cima, mas é muito grande a perfuração. Eu falei: se você pode colocar um material de base, quando a perfuração é muito grande, como um PA, um hidróxido de cálcio PA, ou carbonato de cálcio. Eu gosto muito de utilizar o carbonato de cálcio nas minhas cirurgias parenodônticas como preenchimento da loja. O carbonato de cálcio, a gente sabe que ele é um pré-osso, ele passa a formação
óssea passa pelo carbonato de cálcio, então ele vai acelerar aquela reparação. Então eu faço uma cama com carbonato quando a perfuração é gigantesca e coloco o cimento por cima do carbonato. Tá? Então é uma opção que a gente tem para poder tampar essas perfurações. E você vai e continua o tratamento na mesma sessão, olha lá, mostrando que a radiopacidade do material, ele tem a radiopacidade dentinária, como visualizamos aqui, e tem um reforço de carga mastigatória de 65 megapascal, equivalente à da dentina. Por isso que forma-se um monobloco dentinário. Proveniente dos dois cimentos endodônticos, veio o cimento Simo-DTA. Recentemente, nós vimos a necessidade de transportar esse material bioativo para as outras áreas. Eu trabalhei 26 anos como dentista do posto de saúde na minha prefeitura aqui em Pouso Alegre. Eu me aposentei numa aposentadoria especial de 25 anos, há 2 anos atrás. E eu tive a possibilidade de levar esses materiais para serem atendidos os pacientes na UBS. Então, e não tinha o Simo-DTA, apenas tinha o Simo-HD e o Simo-HP. Então, a partir dessa necessidade, nós desenvolvemos com as mesmas propriedades biológicas o Simo-DTA. Tá? Então, ele é utilizado aonde? Na dentística como base de restaurações, cavidades profundas para tirar sensibilidade, na endodontia para você blindar reforçar aquele assoalho, para você fazer capeamento direto, fazer capeamento indireto, para você fazer a pulpotomia também com ele. Na odontopediatria, você tem capacidade de fazer a remoção seletiva. O que é uma remoção seletiva? É você remover a cárie naquele dente que ainda não está necrosado, remover a cárie nas paredes laterais e apenas a dentina amolecida do assoalho. E aí você coloca o Simo-DTA em cima daquele processo que você vai regenerar o processo carioso. Então, nós conseguimos manter a vitalidade daquele dente sem intervenção mais profunda daquele paciente. Porém, é interessante ressaltar o seguinte, pessoal, o dente não pode estar necrosado, porque se tiver necrosado é tratamento endodôntico convencional. Tá? Pacientes especiais também está sendo utilizado e pacientes que está sendo iniciando o processo de tratamento de quimio e radioterapia, que tem um tempo curto para poder iniciar, ao invés de fazer todo o procedimento que se faz de restauração, se não tem como reabilitar o dente, faz-se a remoção seletiva e protege por cima do Simo-DTA com algum material resinoso, um ionômero ou um cotozol. Tá? Isso que é importante, você, nas primeiras horas de endurecimento do cimento, você proteger ele da camada externa do meio bucal. Esse trabalho foi o trabalho feito com o Simo-DTA por uma professora, foi publicado agora em 2022 para dessensibilizante dentinário. Ela pegou os casos de restaurações profundas, fazendo uma base com o Simo-DTA, e foi comprovado que é um cimento que mais tira a sensibilidade dentinária. Até mesmo aquelas classes 5, onde você tem um desgaste muito profundo, uma sensibilidade intensa, você faz apenas uma base pequena e coloca a resina ao redor e aderindo. Então, o que acontece com essa bioatividade? É a mesma que a gente tem dentro do canal radicular. Porém, as partículas, qual a diferença? O pessoal pergunta. Qual a diferença do Simo-DTA para os outros? Para o Simo-HD, por exemplo. As partículas do Simo-DTA são um pouco maiores para que ele tenha uma resistência à carga mastigatória maior. Tá? É por isso que ele está sendo utilizado para terço cervical. Ok? Terço de base de assoalho e câmara pulpar. Então, ele tem
como a sua indicação como dessensibilizante antinário, a proteção por par direta e indireta, sem colocar nenhum material embaixo, sem precisar colocar hidróxido de cálcio PA, apenas colocando ele numa... Pode ser feito também pulpotomia com ele. Você remove a polpa coronária, coloca uma gaze para segurar o sangue enquanto você manipula e coloca ele direto em cima da polpa radicular. Remoção seletiva de tecidos, pacientes especiais e preenchimento de cavidades sem suporte. Tá? Então, a gente faz o quê? Manipula ele numa consistência um pouco mais durinha, leva dentro da câmara, por par, acomoda com algodão seco e, nessa hora, joga um ar 30 segundos para acelerar um pouco a presa. Quando se fala em presa de cimento biocerâmico são 28 dias. Todo cimento biocerâmico puro, ele tem fases cimentícias do cimento Portland. O que são as fases cimentícias do cimento para ser completamente blindado e reparado? 28 dias. Mas a fase cimentícia inicial é de 5 minutos. Então, eu posso começar o meu trabalho 5 minutos depois, 3 minutos depois, eu já estou colocando ele dentro do meu dente, ele já está iniciando a presa inicial e eu já posso continuar o meu trabalho. Tá? Eu não preciso esperar 28 dias. Tudo bem? Então, isso é bom a gente focar. Então, os casos de capeamento por par direto, você coloca o cimento, joga um arco da seringa tríplice e já condiciona e coloca a resina na mesma sessão. O paciente vai sair do consultório assintomático, não vai ter dor nenhuma nesses casos, tá? Então, capeamento direto, capeamento indireto, desde que o dente esteja respondendo com vitalidade, você pode fazer a sua reparação. Remoção seletiva em pacientes de odontopediatria e, como eu falei, cáries e a nível cervical. Quando você consegue colocar uma base aqui e aí sim você fazer a adesão da restauração definitiva ao redor dela. Posso condicionar o cimento? Posso. Ele reage como uma dentina esmalte. Esse é um diferencial que tem uma professora que está concluindo o mestrado na São Leopoldo Mandic e ela falou: Sérgio, todo cimento biocerâmico você não pode colocar aço. O cimento biocerâmico da Simo, você pode. E ele não altera as propriedades quando você coloca ácido, faz o condicionamento. Então, isso é uma coisa que facilita o nosso trabalho, tá? Porque cimento biocerâmico da Biodentine, onde ela está fazendo a comparação, o cimento da Biodentine, da Septodonte, com o Simo DTA, nessa tese de mestrado, tanto a resistência à compressão quanto a condicionamento da superfície do cimento biocerâmico está sendo muito favorável para o cimento DTA. Então, isso possivelmente agora no fim do ano ou início do ano que vem já deve estar sendo publicado esse artigo. Então, são casos que a gente vê, esse caso da professora de odontopediatria da Unicor, professora Ana Carla, ela fez o quê? Ela fez uma pulpotomia aqui, com Simo DTA. A gente observa nesse dente descido, mantendo a vitalidade da polpa radicular, colocando ele como elemento único e restaurando por cima nos 2 milímetros aqui. Então, a gente consegue essa bioatividade justamente por causa da elevação do pH, sem agredir o que está embaixo. Tá? Então, essa utilização está sendo muito utilizada em algumas UBSs. Quando nós começamos a desenvolver esse cimento, uma das preocupações era que ele fosse acessível à classe mais baixa, à classe mais necessitada, e que não fosse apenas elitizado, tá? E essa foi uma preocupação muito grande, foi muito utilizado por algumas prefeituras no atendimento de urgência na pandemia.
como a gente não precisava, não podia utilizar muito aerosol, né? Então, se eu colocasse um ionômero de vidro, ia cair depois de 15 dias, e o cimento biocerâmico não caiu, o paciente não retornava. A manipulação dele é parecida com a manipulação dos outros cimentos. Você dispensa algumas gotas ao redor e vai deixando ele numa consistência um pouquinho mais dura. Se você quiser já restaurar o dente definitivamente, nessa hora, depois de aplicar 30 segundos de ar, você pode remover o excesso do cimento a nível de esmalte, que está ali bem próximo, e já fazer a restauração definitiva. Ou colocar um ionômero ou um cotozol no paciente, dependendo do local que você estiver atendendo. Se for em escola, em comunidades carentes que não têm acesso ali ao consultório, você pode colocar, fazer a remoção seletiva, colocar o simo DTA e fazer uma cobertura com cotozol ali momentaneamente até o paciente poder mastigar depois de algumas horas sem ter perigo de soltar, tá ok? Então, isso aí é muito favorável e eu peço para vocês entrarem no site da Simo, que lá tem todos os artigos, tem vários vídeos, a gente tem o César, que é um funcionário da parte comercial, ele tem toda a descrição do cimento para colocar ele em alguma prefeitura. Então, se vocês tiverem necessidade de alguém que trabalhe em prefeitura, trabalhe em unidades básicas de saúde, quiser estender esse atendimento aos mais carentes, é só falar com o César que ele já providencia todo esse artefato. E eu deixo aqui o meu contato, esse aqui é meu WhatsApp. Me mandar qualquer dúvida, me mandar assim que a gente responder. Eu adoro compartilhar com os colegas, né, os nossos casos. Eu trabalho, o que eu mais gosto é trabalhar no meu consultório atendendo pacientes. Na segunda, terça e quarta, eu fico no meu consultório na parte da manhã. À noite, eu fico na graduação. Eu sou professor da UNA de graduação. E quinta, sexta e sábado, eu fico na pós-graduação, onde eu consigo, junto com o professor José Dias, onde eu consigo estar onde eu estou, passando para os colegas especialistas. Como eu falei, nós estamos aqui começando hoje e ontem a 25ª turma, de 24ª turma de especialização. Então, isso é muito gratificante em poder salvar dentes, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês dessa nossa experiência. E vamos aqui abrir um pouco para algumas perguntas, né? Eu não tive a oportunidade de abrir o chat. Eu vou encerrar a apresentação aqui para que a gente possa trocar alguma ideia, se alguém tiver alguma pergunta, se o professor Alex quiser conduzir as perguntas do chat aí, a gente pode fazer um bate-papo. Professor, muito obrigado pela sua aula, foi uma aula assim, né, maravilhosa mesmo, abriu muito a mente da gente para outras expectativas, né? Então, o que a gente quer, não de ficar moldado só em uma linha de pensamento. Eu acho que a endodontia pautada assim em clínica, evidência científica, como você mostrou, casos muito bons, com uma outra alternativa de tratamento para o resultado que a gente quer, salvar dentes, né? E independente do onde você está atendendo, da área mais nobre, a área mais, né, menos favorecida, eu acho que dá para a gente fazer isso com materiais mais acessíveis, né, que a gente quer e que tenha respaldo científico.
Eu acho que a gente teve, eu tive um pouco contato, o senhor foi lá com você lá no Dental Canal, né? Então, através do É. Fabiano, e a gente já alinhou isso aqui. Eu acho que explanou muito assim o que a gente quer, as situações para a clínica mesmo. E a gente, inclusive, enquanto estava mostrando os slides, tem alguns casos semelhantes que a gente já selecionou para fazer aqui, em caso de perfuração, de reabsorção, que a gente está com o material que nós vamos começar a utilizar agora mesmo na clínica, né, no próximo módulo. Queria agradecer mais uma vez, né, sua aula, que foi uma aula assim, brilhante mesmo, muito didática, mostrando clínica e evidência científica, né, que é o que suporta a gente. E eu queria ver se aqui os alunos têm algumas perguntas. Deixa eu ver, eu abri aqui aqui o chat aqui, só um minuto. Ok. Alguém estão perguntando se a aula está sendo gravada, o que eles vão precisar, Sim, sim. tá? Eu queria também uma dúvida que eu tive aqui. Na hora que, mesmo a gente utilizando o cimento obturador, na hora de fazer aquele levantamento, né, como se fosse um núcleo de preenchimento, aquela camada dos 2, 3 milímetros, a gente pode utilizar em cima desse cimento obturador o DTA, em caso de... Pode sim. Deve usar em cima do obturador o DTA e até mesmo aquele que se você manipulou do obturador e ele sobrou, você pode colocar ele no assoalho para depois pôr o DTA, tá? É. Lembra que a bioatividade dos dois é a mesma, eles se fundem, porém as partículas, o tamanho das partículas do cimo DTA é um pouquinho Muda maior a para consistência, né? Vai mudar a consistência na hora de a gente colocar lá. consistência. As duas consistências do DTA e do HD de perfuração são parecidas, são mais durinhas, tá? E os dois têm um acelerador de presa no líquido, então o tempo de trabalho é mais rápido, diferente do obturador, que ele tem um tempo de presa maior para você trabalhar. Por isso que a gente indica você trabalhar com o DTA e o de perfuração HD a nível de assoalho e câmara pulpar, tá? Mas lembrando que os três você pode molhar a ponta da espátula e voltar a manipular ele, deixando ele mais fluido, sem perder a propriedade durante os 5 minutos. Tá ótimo. É isso aí. Não tem problema Quem não. tem uma pergunta, pessoal? Ah, tem uma pergunta aqui. Pode fazer, manda um minuto. Sim. Ah. A Amanda, uma aluna aqui da gente, está perguntando o seguinte: o HP, quando for utilizado em cirurgia parodontológica para fazer o plug apical, ele é uma consistência um pouquinho diferente, né? Então, como é para colocar lá? Você pode incorporar mais pó para ele ficar mais... Isso. Você vai incorporando o pó e você deixa ele uma massinha e você manipula ele na mão e faz um cone. Você enrola ele, faz um conezinho, pega um Rollenbeck infantil e já leva na retroobturação. Ele fica um conezinho, você tem uma condição de manipular, rolar ele na mão, o cimo HP, para fazer a retroobturação. Tá? Isso aí ele fica cremoso quando ele fica mais durinho, tanto para fazer um plug apical, colocando ele na ponta do condensador e levando ele lá dentro do canal, como fazer ele na retroobturação. Você enrola ele e deixa ele um conezinho. Ele adere. Lembra que eu falei que o cimento, quando você manipula, ele liberam radicais que se ligam ao carbono? Você rola ele, corta a pontinha do cimento com o Rollenbeck infantil, ele vai aderir e não vai cair do Rollenbeck, do instrumental. Você consegue trabalhar e levar ele lá dentro da retroobturação. Tá ótimo. É isso. Alguém mais, pessoal? Em relação à utilização do DTA como forrador, porque ele fala que tem que esperar 3 minutos. De 3 a 5 minutos. Aí ele entra em início do processo de presa. É a presa inicial dele. Ele está falando Presa que inicial. a presa inicial dele ocorre de 3 a 5 minutos, mas a presa final são 28 dias, não é isso, professor? Todos os biocerâmicos são 28 dias. Certo.
Porque ele falou que quando entra em processo, você pode fazer o condicionamento. Aí eu Seja- fiquei na dúvida se o ácido, a água, ou até mesmo a adesivo pode interferir. Ele está perguntando se a dúvida dele, quando, nesse período de presa inicial do DTA, você já pode, depois de 3 a 5 minutos, já pode fazer o condicionamento, jogar água que não vai Pode. interferir. Você pode jogar a água da seringa tríplice que ele não dilui. Ele fica lá, ele sai só o condicionamento, você lava a cavidade que não dilui. Pode fazer o teste aí num dentinho, você pega um dentinho extraído, coloca ele, acomoda, joga ar, e depois você põe ele debaixo da torneira, ele não dilui. Ele já iniciou a presa, ele já Nós se vamos aderiu. fazer um laboratóriozinho hoje à tarde e a gente vai. Aí eu Faz dou um- esse teste, isso, pega o dentinho, coloca, acomoda com algodão seco, joga o ar uns 30 segundos, espera 1 minuto, já põe ele debaixo d'água da torneira que ele não dilui. A presa já iniciou. Então você Sérgio, pode fazer isso. posso Ô, fazer uma Marcelo, pergunta? Tudo bem? satisfação Com em vê-lo aí, relação meu a... amigo. Quanto tempo? Tudo bom? Tudo Eu também, certo. além de endodontista, eu sou dono pediatra e até um paciente É, especial, você sabe, né? E eu aí, sei disso. no caso de remoção seletiva de cárie, o que o odontopediatra faz é colocação de ionômero pós-remoção das paredes laterais e coloca o ionômero. Obviamente, a gente teria a vantagem do cimento nosso por interação com dentina, acredito eu que melhor do que o ionômero. Mas, em relação a um paciente especial que a gente luta quanto tempo, eu acho que você acabou de falar e me dar a resposta, seria colocar, e eu posso cobrir imediatamente com o ionômero, depois da colocação, eu tenho que Pode, esperar, na eu hora. posso colocar. Não, na hora. Ou até o cotozol, que ele Tá. endurece com a saliva do paciente, você põe o cotozol e fecha a boca dele na oclusão para que não fique alto. Porque o cotozol não endureceu ainda, você fecha assim, já tira o excesso e acabou. Acabou o Mas problema. com relação ao ionômero, eu posso colocar. Eu Pode posso, colocar. coloco Pode, para controle num paciente especial que eu tenho pouco tempo, né? É o que eu falo, né? pode, Tem que ser muito isso. rápido. Pode, coloca ele e põe um ionômero em cima que vai ficar perfeito. Uma das coisas que tem um professor que está fazendo o professor está fazendo um teste de cimentação de núcleo de pina de fibro com no terço cervical e médio com o DTA, fazendo um arcabouço da raiz, ao invés de você anatomizar o pino de fibra com resina, você anatomiza o canal com cima do DTA. E aí você põe o pino de fibra cimentado com ionômero. E da mesma seção. Então não precisa esperar, porque o DTA ele tem um acelerador de presa. Você molda, põe o pino de fibra, fez o arcabouço com o DTA na terça cervical e médio, tira o pino de fibra, joga um ar e já cimenta com o ionômero de vidro cimentador na mesma seção. Tá, Não, se for cimentar com cimento dual, aí teria que esperar para fazer o condicionamento todo, né? Mas uma outra pergunta tranquilo. é sobre termoplastificação da gutapercha. Antigamente se falava que não podia fazer com nenhum cimento, né, biocerâmico, a gente não poderia aquecer, fazer. Na verdade, isso é relativo. Tem uns trabalhos novos falando que pode. Vocês costumam fazer com cimento? Tem alguma experiência Olha, com isso? Vê alguma reação do cimento ao aquecimento? O professor Marcos Húngaro, lá de Bauru, ele está testando o cimento e tem feito os testes de termoplastificação e não tem alteração nenhuma. Maravilha. Só que o que eu penso? Eu, professor Sérgio, penso. Por que termoplastificar uma coisa que é inerte? Está falhando, Sérgio. Por que termoplastificar uma coisa que é inerte, como a gutapercha, para preencher um espaço, sendo que você vai preencher um espaço com cimento? Então, você coloca o cimento, agita lá dentro com ultrassom, com easy clean, para que não há necessidade de Mas, às vezes, você termoplastificar. tem que, embora hoje mais raro, o indicador te pede para mandar o espaço para pino pronto na mesma hora. Automaticamente você vai fazer uma termoplastificação para fazer espaço para pino. É por isso que eu estou te perguntando. Posso fazer essa termoplastificação? Pode fazer. Eu entendo o que você falou. Não, eu entendo o que você falou. Mas nesse intuito de fazer numa mesma sessão, tenho que termoplastificar e tenho que devolver o caso. E aí é por causa disso. Não, perfeitamente. Pode fazer, sem problema. Tá joia.
Pode. Professor Sérgio, Oi. tem uma outra pergunta aqui da aluna Amanda. Falei, Amanda, se o DTA poderia ser utilizado para selar uma reabsorção externa em decorrência dessas características dele em volta dele, ele não é tão indicado para isso, né? Mas Não. O selamento externo, ele pode ser feito com uma base com ele e um recobrimento na mesma seção com um ionômero, uma resina flow. Eu tenho usado aqui a resina flow da Shofu, é uma resina muito boa, porque nesses casos pós-reabsorção, você veda essa entrada com a resina Shofu. Isso é muito boa ali, resina flow da 000 da Shofu. Tá? Isso é muito bom. Quem falou para mim, quem eu vi aqui que gostaria de compartilhar a aula com a secretária de saúde, depois pode pedir para o Fabiano da Cimo o contato, ele passa e já passa a aula também, sem problema nenhum. Tá? Isso aí a gente... o que a gente costuma fazer na área de saúde de prefeituras? Quando a gente faz uma apresentação via Zoom, igual nós estamos fazendo, para os colegas dentistas, explicando como que utiliza, como que manipula, e assim que eles começam a utilizar, a gente dá todo o respaldo também de trabalho, tá? Então, isso aí é tranquilo. Então, o Fabiano está colocando aí para chamar ele no Zap, quem tiver interesse, né, de a gente levar isso aí para um pessoal mais carente. Eu tô fazendo um trabalho aqui de gravar algumas aulas, que começou na pandemia, para os dentistas de Angola. E, nossa, se der certo, eu vou ficar muito feliz de poder levar esse material para tirar os dores de dente dos carentes, lá para Angola, sabe? Então, é um projeto assim, social que nós estamos trabalhando, ver se consegue concluir, e isso vai ser assim, muito, muito bacana. Eu queria concluir essas minhas pesquisas de 20, hoje nós estamos em 23 anos de trabalho com esse cimento, né, virando uma coisa social. Essa é a minha intenção como dentista da posto de saúde, da rede pública. perfeito, professor, isso aí. Pensando além, né? Pensando além. Isso é mais importante. Então, eu estou muito grato, né? Fico muito grato aí pela sua disponibilidade, né? Vou falar com o Fabiano aqui, né, com mensagem com ele, mas a gente agradece muito a sua explanação, como eu lhe falei, uma coisa assim muito, muito esclarecedora, trouxe outras perspectivas para a gente e vamos colocá-las em prática, tá? Foi uma aula muito, Então, muito didática, muito, né? Então, assim, graças a Deus, assim, hoje nós tivemos um público aqui de praticamente 95% aí da classe da turma V, então estamos que muito beleza. obrigado. Parabéns aí aos endodontistas guerreiros, viu, gente? A gente tem que falar que nós somos guerreiros, nós somos dentistas de verdade, não é só ficar aplicando botox, não, a gente pega para valer. Tira É a dor do verdade. Isso paciente. aí. Um Obrigado, abraço professor. para todos aí, obrigado, viu, Deus gente? cuide, viu? Tudo de Obrigado. bom, até mais. Obrigado. Até logo. É isso aí, gente. O negócio é que é Um amigo meu que mão na massa. cara estudar 5 anos. Gente, vamos fazer o seguinte, hoje à tarde, a gente está prevendo, a gente está previsto para fazer